Anatomax podcast que anda mais esquecido do que pobre na fila do SUS. Deu uma desaparecida durante essa semana e eu vou deixar claro aqui para os ouvintes recorrentes, né? Aos mais novos nem tanto, mas sejam muito bem-vindos também. Que esse hiato aí que eu dei desses dias não foi justamente pelos Wendel ou os Wellington da vida. Na verdade, eu me importo só com os que gostam do meu conteúdo e o acham relevante. Mas na verdade eu tô com aquele clássico bloqueio criativo, né? Sem ideia para temas, sem um roteiro para estudar e também, devido à minha promoção, quem acompanha aqui sabe que recentemente fui promovido para outro cargo, de maior responsabilidade no meu trabalho. Até fiz um episódio sobre liderança, né? Justamente após o meu reconhecimento na minha promoção. E acaba que eu me afastei um pouco do Anatomax. Mas até é uma fase de adaptação, até tudo melhorar, e prometo para vocês que vai voltar ao normal e o ritmo de sempre do Anatomax, trazendo sempre um assunto mais based que o outro para vocês. Hoje eu vou falar de um assunto que não é buscando engajamento, embora tenha alta taxas de cliques por aí, pesquisam, mas atenção Red Pill, esse conteúdo não é feito para você, embora pareça num primeiro instante. Tava nos meus devaneios aqui e eu pensei numa teoria básica que retrata a fraqueza do homem atual. E não estou falando de uma fraqueza física, mas moral e principalmente emocional. A teoria das deusas de areia é uma metáfora que eu criei para ilustrar o vazio que muitos homens sentem ao se perderem, tentando agradar e conquistar mulheres que muitas vezes estão mais preocupadas com suas próprias ilusões do que com a verdadeira essência do masculino. Com certeza vocês ouvem aí os coaches de masculinidade, principalmente os PUA. Olha, aqui eu tenho a receita infalível para você, Wellington. Você, Wendel, escute bem que agora você vai ser um imã de mulher e aos poucos você vai se anulando. Vamos construir essa teoria como uma forma de reflexão sobre o ciclo vicioso que boa parte dos homens caem, sacrificando sua verdadeira identidade para um ideal que, no final das contas, se esvai como areia entre os dedos. Imagina só uma deusa esculpida na areia. No início ela brilha sob o sol, com toda a sua forma e beleza que você imaginou. Mas à medida que você tenta se aproximar, vem a maré. Você então começa a moldar a areia. Coloca mais e mais de si mesmo ali, tentando esculpir o que não pode ser esculpido, tentando agradar, tentar ser o que ela deseja, tentando se tornar aquele homem que ela olha com admiração. Mas, conforme o tempo passa, ela começa a desaparecer junto com a água. Cada vez que você acha que encontrou o jeito certo de agradá-la, a maré volta. O que parecia sólido escorre ali no meio dos seus dedos. E ela se dissolve mais uma vez. O que eu quero dizer com isso? A mulher que você imagina, idealiza e tenta agradar é como essa deusa feita de areia. Ela está sempre mudando, escorregando, evoluindo para algo que você não pode controlar. E por mais que você tente preencher o vazio que ela deixa, parece que você nunca vai conseguir. Porque no fundo, você não deveria tentar esculpir uma deusa de areia. Você deveria aprender a construir sua própria estrutura firme, inabalável, sólida. Não para ser admirado, mas para ser respeitado. Eu já poderia terminar o vídeo aqui, porque parece um resumo de tudo. Mas se acalma aí que isso é só a ponta do iceberg. Ou melhor, o comecinho do banco de areia. A teoria das deusas de areia não é uma teoria contra as mulheres, mas contra o homem que se perde. Eu criei esse idealzinho besta para alertar sobre os perigos de se buscar uma admiração ou um amor que depende da constante adaptação e perda da identidade. Lembra muito o mito de Eros e Psique.
Essa busca incansável cria um ciclo de frustração e vazio onde a areia sempre escapa e o homem nunca encontra a verdadeira paz ou sentido. Eles te prometeram que o amor salvaria tudo. Disseram que se você fosse gentil, honesto, paciente, respeitoso, ela te veria como alguém especial. Repetiram 1000 vezes que você só precisava esperar sua vez, que o amor não falha, que ser um bom homem era questão de tempo. Mentiram. Mentiram porque a verdade fere, queima, destrói ilusões de uma geração inteira criada com séries românticas, comédias adolescentes americanas, reels sobre relacionamentos maduros e influencers ensinando como ser vulnerável com ela. O que não te disseram é que a mulher moderna não quer amor e eu já tratei isso em outro vídeo. Ela quer poder. E quanto mais você se ajoelha, mais ela se afasta. E não é culpa dela. Ela foi forjada para isso e a biologia é amoral. Desde a infância foi treinada para se perceber como vítima de tudo. Da história, da sociedade, da masculinidade, da biologia, do caralho. Não importa o quanto conquiste, sempre parecerá oprimida. Porque a vitimização eterna dá algo que nenhuma conquista dá. Licença moral para manipular sem culpa. Então, a mulher moderna não é mais aquela que dividia pão e teto contigo, que sabia o que era lealdade forjada em crise. Ela virou um espelho cínico do sistema. Você não enxerga isso porque te ensinaram a buscá-la como se fosse uma salvação. A verdade, ela virou arma. Não precisa de espada quando se tem o olhar certo. Não precisa de grito quando se tem silêncio calculado. A nova arma da guerra civilizacional é a dissimulação afetiva. É aquele sumiço repentino, é o ai, eu estou confusa, é o você é perfeito, mas reticências. Enquanto você tenta fazer sentido, ela te molda, te enfraquece, te converte num servente emocional. E não, isso não é sobre ódio. Isso é sobre libertação. Todos nós já fomos assim um dia. O homem, em primeiro lugar, precisa entender que está em um campo minado. Tudo isso foi desenhado para que ele duvide de si, da sua própria força, da sua raiva justa, de sua capacidade de dizer basta. Porque um homem que ama a si mesmo assusta. Ele não se dobra, não se humilha e não tolera migalhas. E você acha mesmo que o sistema quer esse homem? Ele quer você domesticado. Isso eu já tô cansado de falar. Aquele carinha, sabe? Que paga plano da mina, o que aceita traição por medo de ficar sozinho, o que se culpa porque ela não se sente amada. Ele quer o homem que pede desculpas por ser homem. E o mais irônico? Ela também não respeita esse homem. Ela pode até usar, mas jamais admira. E de novo vou fazer mais um merchanzinho de um vídeo anterior em que tratei o tema. Porque ela te ama, mas não te deseja. Vai lá dar uma conferida antes. Eu posso dizer que esse aqui vai ser até o complemento do que faltou naquele vídeo. Porque no fundo, todo feminino saudável ainda deseja proteção, estrutura e direção. Mas, voltando ao assunto, a mulher moderna, desconectada do instinto, passa a vida rejeitando aquilo que mais precisa. Se afunda em ciclos de frustração e vazio. Mesmo vazio que te joga à tarde da noite naquele scroll infinito atrás de qualquer distração digital que faça você esquecer que está sendo principalmente usado como um lixeiro emocional. Enquanto isso, você, que tinha vocação para ser um leão, virou aquele
Luluzinho da Pomerânia de colo, esperando um bom dia no WhatsApp como quem implora por ração afetiva. E ela sabe, ela sente e por isso te descarta. E vou falar mais uma coisa, você não tá perdendo para um alfa. Você tá perdendo para um sistema que treinou ela a desprezar tudo que é estável, honesto e firme. Ela foi educada para desejar o caos e rejeitar o abrigo, porque o caos é excitante. O abrigo exige reciprocidade, e reciprocidade custa algo que elas não querem dar. Responsabilidade emocional. Não pense você que vai resolver sendo mais presente, mais calmo e mais compreensivo. Isso só te coloca mais fundo na coleira. E enquanto você oferece o coração, ela oferece condições, regras, restrições, te transforma em projeto, te molda até que você não se reconheça. E no dia em que finalmente vira o cara certo, adivinha? Te troca. Porque o que ela queria não era o homem. Era o processo. Era o poder de te mudar. Acorda. Ninguém vai te dar medalha por ser bom. O mundo não recompensa quem se sacrifica, ele explora. O que te resta? Reconstrução. E já vou falar. Não é para agradar e nem para chamar atenção, mas para vencer. Vencer o vazio, vencer o condicionamento, vencer a vontade de se arrastar por migalhas emocionais. Você se torna homem de verdade no dia em que para de implorar por amor e começa a reconstruir-se com respeito. E respeito começa no espelho. Sabe esse clichêzinho da pessoa certa? Se vier, não virá porque você se ajoelhou. Virá porque você permaneceu em pé. Mas vale ainda esmiuçar a engenharia por trás de tudo isso. A destruição do homem não é um acidente. Como eu sempre acredito, é um projeto. Foi ali montado com paciência, como se monta uma armadilha para um predador. Primeiro, te tiraram o direito de errar. Depois, o direito de liderar. Em seguida, transformaram tua força em ameaça. A sua ambição em egoísmo e a sua autoridade em opressão. E quando você já estava acuado, começaram a reescrever sua história. Heróis começaram então a se tornar vilões, pais viraram ausentes por definição, guerreiros viraram tóxicos. Cada traço ancestral seu foi rotulado, isolado e suprimido. Não por acaso, mas porque, sem homens fortes, ninguém barra a marcha da nova ordem sentimental. Acho que eu ia falar mundial, né? Um mundo de emoções líquidas, valores descartáveis e verdades programadas por, adivinha de novo? Algoritmos. Eles sabiam que não podiam dominar o mundo com armas apenas. Então, usaram o que o homem mais deseja. O feminino. E o transformaram numa miragem. Sabe aquele holograma emocional alimentado por likes, filtros e validação vazia? Então, quando o homem gasta sua vida correndo atrás dessa aprovação toda, ele para de construir, de liderar e de conquistar. E assim, o império cai sem que nenhum tiro seja disparado. E quando você se culpa por não ser bom o bastante para ela, ela já foi programada para nunca estar satisfeita. Isso não é falha. É algoritmo novamente. A mesma estrutura que criou a mulher insaciável é a que transformou o homem num eterno aprendiz emocional. Qual o resultado? Casamentos que duram menos que estágios. Famílias desfeitas por tédio. Homens silenciados por medo de parecerem adivinha o quê? Machos mais istas. E o mais trágico, homens vazios tentando se preencher com corpos que jamais os respeitam e os notam. Essa não é só uma crise afetiva, é uma guerra civilizacional, por incrível que pareça. E por trás dela o sistema continua operando.
Ele lucra com separações, com dependência emocional, com pornografia, com moda, com a cultura da terapia sem fim. Tudo gira em torno de um homem confuso, carente, distraído. Um homem que compra, consome, se desculpa e abaixa sua cabeça. Mas agora pensa aqui comigo rapidão. E se esse homem acorda? E se ele fecha o ciclo e diz, chega? Por aí o jogo já muda. Porque um homem que entende sua função não é domesticável. Ele não é simpático, é necessário. Ele não é acessório, é pilar. Ele não pede amor. Oferece direção. E isso, toda essa ordem nova não tolera. Porque esse tipo de homem é perigoso. Ele reconstrói famílias, inspira outros, não é refém da sua escassez sexual. Ele não idolatra deusa nenhuma feita de areia. Sabe, aquele pé de valsa do Facebook, do Instagram, que vive o seu dia fazendo seus poemas de Gado Drummond de Andrade para uma foto qualquer? Então. Ali o novo homem percebe que a verdadeira guerra nunca foi contra elas. Foi contra a imagem que criaram dela para usá-la como chave de dominação. E é aí que a virada começa. Quando você para de lutar por ela e começa a lutar por si. Quando você churrasca o servo emocional dentro de você. Quando você reconstrói seu físico, primeiramente, sua mente, ouvindo Anatomax, principalmente, e a sua disciplina. Quando você ergue sua casa interna e nela não entra qualquer uma, vai ser só aquela que entenda que um rei não se conquista com charme, se conquista com respeito. A verdadeira mulher que vale a pena está se afogando nessa mesma lama de bosta. Mas ela não quer um homem que a salve chorando ao lado. Ela precisa de um que se erga e que vibre com firmeza. Que mostre sem uma única palavra que não vive por carência, vive por propósitos. E aí sim ela o seguirá. Porque até o feminino perdido reconhece a luz de um homem que se encontrou. Essa é a tua missão. Não provar nada para deusa alguma. Mas fazer de ti o homem que nenhuma consegue manipular. Porque não precisa delas. Porque já tem tudo. Principalmente porque você se pertence. Mas então aí surge outra pergunta. O que resta ao homem quando percebe que toda essa estrutura foi desenhada para sua rendição? Quando entende que viveu dentro de uma ilusão vendida em parcelas emocionais? Repito, reconstruir seu império. Não fora. Dentro. Porque se você parar para pensar, e é um clichê e óbvio, é ali que começa a revolução. Um homem que levanta sozinho, silencioso, mas consciente. Que entende que jamais será salvo. Que nunca vai ser compreendido. Que não será elogiado por nada. E vamos usar a frase das mal-comidas. E tudo bem. Porque a glória real não é dos holofotes. É a de resistir quando ninguém está olhando. É a de erguer pedra por pedra a torre interior onde só entra quem honra teu silêncio, tua disciplina e tua dor. Essa torre não é de mármore. É de cicatrizes. Ela não é decorada com flores, mas com seus códigos de conduta. Ela não se curva à moda, ela é eterna. Ali não tem pornografia, dopamina, bajulação ou desculpas. Só entra legado. Só entra verdade. Só entra o homem que você decide ser quando o mundo inteiro diz que não vale a pena. E hoje em dia é muito fácil se destacar dos medíocres. É dentro dela que o rei desperta. Não o rei teatral de frases prontas, com barbinha e apenas símbolos de poder. Mas o rei que age como se Deus estivesse assistindo cada movimento. Um rei que planta árvores que não vai sentar à sombra. Mas seus filhos, sim. Um rei que não busca ser desejado, mas obedecido pelo destino. Novamente, esse homem
Não pede por nenhuma deusa de areia. Ele atrai as que entendem o que é uma estrutura, que sabe que o lar não se constrói com stories, mas com entrega, que não confunde liberdade com desordem, que enxerga que um verdadeiro lar só se sustenta quando há uma base sólida. E essa base sólida é um homem que já morreu 1000 vezes e escolheu não se curvar nenhuma delas. E seus filhos que eu acabei de mencionar, eles não te escutarão pelo que você disser, obviamente. Eles te seguirão pelo que você é, como sempre ouvimos. Você pode até não ter tido um pai presente, como foi o meu caso. Pode ter crescido no caos, na carência, na ausência. E essas coisas acontecem. Não é culpa de vocês. Mas não importa. Porque você é o ponto de ruptura da tua linhagem. O último elo fraco. A muralha que separa a fraqueza herdada da força construída. Teus filhos vão saber que tem um pai que não fugiu da batalha. Que não terceirizou a sua missão. Que não buscou nas mulheres o que só a guerra da vida podia trazer. Que se tornou perigoso para tudo que é falso e, por isso, confiável para tudo que é verdadeiro. E no fim, quando você estiver velho, com cicatrizes na alma e calos nas mãos, vai olhar para trás e saber: eu construí algo que não pode ser derrubado por algoritmo, por moda, por feminismo, por narrativa nenhuma. Porque homens assim não são lembrados por serem bonzinhos. São lembrados porque não se venderam, porque não se renderam, porque quando todos se ajoelharam, ele ficou de pé. E o mais forte disso tudo, ele não ficou de pé por ela, nem pelos outros, nem por fama. Ficou de pé por si, porque entendeu que o homem que se pertence é o homem que ninguém domina. Mais uma vez, se engana quem acha que essa destruição é explícita ou por meio de rótulos de cores vermelha e azul. Ela não vem com tanques, vem com telas, não com tiros, mas com risos. O homem moderno foi sequestrado pela comédia, pela ironia. Tudo é piada, tudo é meme, tudo é um foda-se estético. Mas por trás dessa gargalhada histérica está o choro calado de uma geração de homens que não sabe mais onde está sua espinha dorsal. Porque se você rir de tudo, você respeita o quê? A cultura te ensinou a desconfiar da palavra seriedade, a evitar o silêncio e fugir da ordem. E quando o homem não aguenta mais estar com ele mesmo, ele se enfia em qualquer lugar onde não precisa encarar o espelho. O entretenimento mesmo virou refúgio. Aquelas coisas adultas, nojentas, virou a mãe. E o celular virou igreja. E o algoritmo virou profeta. Ele diz quem você deve ser. É só você olhar aí e pesquisar qualquer termo masculinidade para você ver o discurso barato e burguês. Diz que para você o que é aceitável desejar. Até eu mesmo posso estar falando besteira para você. Diz o que é conversa de homem e o que é machismo tóxico. E se você desobedece, você é banido, cancelado e esquecido. Mas ainda tem algo que nenhum algoritmo conseguiu entender. A fúria silenciosa, novamente, desse cara que acordou. Pode estar sozinho, desempregado, com dores físicas, rejeitado, falido. Mas se algo dentro dele decide que chega, então o mundo sente. Porque quando o homem se cala e começa a construir, ainda que seja no escuro, no frio e na lama, o universo para por um segundo. Porque uma estrutura está voltando. Porque um trono está sendo limpo. Porque um império, mesmo invisível, começou a ser erguido. E nesse processo algo ainda mais poderoso acontece que eu esqueci de mencionar. Ele reprograma a sua linguagem. Ele para de dizer eu quero e começa a dizer eu sou. Ele para de explicar sua dor e começa a transformar sua dor em aço. Ele não pede compreensão, ele impõe presença. Esse homem não se impressiona com a mulher que grita. Ele se conecta com a que cala e observa. Ele não tem tempo para guerras de ego, porque sua guerra é maior. É contra o próprio desvio.
É contra essa voz interna que pede conforto, que pede vício, que pede distração. E o mais brutal disso tudo, ele não quer aplauso. Ele quer domínio. Domínio da própria mente e dos próprios instintos. Da própria realidade. Porque um homem que domina a si mesmo não precisa controlar ninguém. Ele só precisa existir. E o mundo já entende. Esse tipo de homem não é feito em faculdade, muito menos em terapia. Que dirá em coletivos. Ele é forjado em noites em claro. Em derrotas não publicadas. Em decisões radicais que ninguém jamais vai entender. Ele é o resultado de tudo aquilo que o mundo tentou calar, mas falhou. Você quer saber mesmo o que é força masculina? Acordar sem vontade, sem amor, sem apoio, sem libido, sem direção, e ainda assim, levantar. Trabalhar, treinar, cuidar, silenciar, erguer. Porque o mundo já tem muita opinião. O que falta é exemplo. Porque é uma autoridade que não grita, que não precisa de selo azul nem de like. Ela não se impõe por grana, nem se alimenta de vaidade. Essa autoridade é sentida. Ela entra no ambiente antes do homem falar. Dobra olhares, ordena respeito, constrange o caos. É fruto de uma guerra travada no invisível todos os dias. O homem que carrega tudo isso não herdou. Cavou ela no concreto com os próprios dentes. Sabe por quê? Porque ele entendeu que não era só sobre vencer. Era sobre ser digno de liderar. Diferente de chefiar. De liderar. De ser o primeiro a entrar no fogo e o último a sair. Esse homem é o que carrega a bênção dos ancestrais. Não dos avós imediatos, mas daqueles que nem têm nome na sua linhagem. Dos que sangraram para que você existisse. Dos que não puderam estudar, não puderam falar, não puderam escolher, mas batalharam mesmo assim. E é por eles que você deve levantar. Porque cada vez que você se sabota, você pisa na memória deles. E há um outro ponto para tudo isso mudar. Quando você entende que sua dor não é uma punição, é um chamado para o combate. E nessa guerra você vai precisar de figuras que caminhem à tua frente, como colossos. Aí você pode até se lembrar, por exemplo, de Miyamoto Musashi, guerreiro japonês que venceu mais de 60 duelos mortais, pode ser mentira, sem usar armadura e escreveu o livro dos 5 anéis, com as mãos cobertas de sangue e a mente lavada em lucidez, o que aí é verdade. Um homem que disse, respeite o caminho da estratégia acima de tudo e você vencerá qualquer batalha. Você pode lembrar também de Ernest Junger, veterano da Primeira Guerra Mundial, que perdeu irmãos ali nas trincheiras, viu uma era inteira ruir, mas escreveu obras como Tempestades de Aço, onde transformava a morte em clareza, e dizia que a dor profunda é uma forma de iniciação. Embora vocês sejam meio Jorges da vida, eu vou falar de Yitzhak Rabin, que liderou o exército israelense com punho de ferro e serenidade, e depois assinou um tratado de paz. A força dele não estava só na mira, mas na escolha de quando atirar. Aqui só está um punhadinho de exemplo de homens que entenderam algo que você precisa encarnar. Que a guerra não é um lugar, é um estado de espírito. E ou você entra nela de peito aberto, ou você se torna o campo onde outros lutam e vencem. E há divindades que não precisam de templo, que habitam o código masculino desde sempre. Quer um exemplo? Cernunnos, o deus celta da virilidade selvagem, que andava entre os animais com chifres na testa e o instinto como bússola. Como Sobek, o deus crocodilo do Egito, que regia as águas, a força e a fertilidade masculina. Sempre de olhos atentos, prontos para atacar. Ou ainda Perum, o deus eslavo do trovão, carregando machados da justiça e o olhar que queimava mentiras. Essas entidades não pedem culto, elas pedem postura. Elas te testam, seja ali todos os dias através do cansaço, da distração, da vontade de largar tudo.
E toda vez que você resiste, você ouve um sussurro que diz: você é um de nós. Então levante, silencioso, frio, sem pagar de Thomas Shelby, determinado, com a mesma fúria que teus ancestrais levaram para batalhas reais, com o mesmo código dos homens que mudaram a história, mas nunca pediram estátuas. Você não será salvo, como eu já disse, só será forjado pelo seu bem. E quando tua presença for mais pesada que tua voz, o mundo vai perceber. Um rei voltou. Não para ser adorado, mas para ordenar. Agora, se você não entendeu tudo isso, pelo amor de Deus, eu vou ter que explicar. No início eu te fiz a pergunta. Será que você precisa... aliás, você precisa se perder por uma mulher? Após tudo isso que eu dei de exemplo? Agora, depois de mergulhar no barro, na glória, no sangue, nos símbolos, a resposta não vem mais da dúvida. Ela vem da consciência plena. E eu vou responder para vocês. Não. O homem não precisa de mulher e nem se perder por ela. Ele precisa se encontrar por causa dela. E não é ainda para agradar e nem para conquistar, mas para jamais ser dobrado. Porque elas não são um destino. É um espelho. E se o espelho estiver sujo, quebrado, distorcido, é sinal de que você mesmo ainda não tem forma. E o homem que se perde por elas já estava perdido muito antes dela chegar. E o homem que se encontra em si atrai a mulher que reconhece seu reino. Você pode, claro, amar, pode cuidar, pode proteger, mas nunca se ajoelhe na areia do desespero. Porque o homem que sangra para agradar, fede. O homem que sangra por propósito, lidera. Então, antes de perguntar se ela vale a pena, aliás, pergunte: eu valho o meu próprio nome? Porque no fim das contas não é só sobre mulher. Ainda isso é sobre você e não percebeu ainda. E quando você se ergue, inteiro, forte, calado, impossível de ser dobrado, o mundo entende que uma civilização foi restaurada em um único corpo. O seu.